Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, da igreja reunida como corpo, adorando ao Senhor, a beleza da sua santidade. É um privilégio muito grande, meus irmãos, que aperta o nosso coração e que nós ansiamos e esperamos com todo anseio de estarmos juntos novamente. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai passar e nos voltaremos a nos congregar no templo, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos hoje. Lá no livro dos Salmos, abra comigo, o Salmo de número 29. Você que está aí em sua casa, com sua família, vamos ouvir a voz de Deus por meio desse Salmo. Salmo 29, meus irmãos, diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, Líbano e Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Senhor Santíssimo, Rei da Glória, nós nos achegamos diante da Tua presença, humildemente, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, diante do Deus da glória, do Deus que troveja, do Deus que fala conosco e que mostra a Sua glória. Ó Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz, nós ansiamos por isso. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos viver, Senhor, para a Tua glória. Fala ao nosso coração, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa feita, um sábio disse que a voz do trovão é como Deus falando. Interessante, irmãos, porque nesse texto, exatamente, a visão de Davi é Deus falando em meio à tempestade. Este salmo, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, é um dos salmos mais majestosos que nós temos na Escritura Sagrada. Ele é carregado de força, ele é carregado de glória, ele é carregado de poder. Mas é curioso porque a gente fica se perguntando o que é que Davi está passando nessa situação toda. Ele vê essa tempestade de raios e trovões enormes e contempla todo o caminhar dela, e diante de toda aquela grandeza, aquele poder, ele não agradece à Mãe Natureza, ele não fica impressionado com a Mãe Natureza, pelo contrário, ele se impressiona com a glória do Senhor, com a grandeza do Senhor, com o poder do Senhor. Ele organiza esse salmo de tal maneira que, ao descrever o caminho da tempestade, ele mostra a majestade do Senhor desde o início até o final, de como o Senhor se manifesta em meio a essa tempestade. Israel naquela época vivia em meio a dificuldades, com a tentação de ceder a Baal, conhecido como Deus das tempestades. Aquele que, segundo eles, controlava a chuva e a fertilidade. Então esse texto diz, não, a glória da tempestade não é de Baal, a glória da tempestade é do Senhor, é a voz dele ecoando dos céus. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês hoje, sobre o tema A Majestosa Voz de Deus, revelada nesse salmo. Em primeiro lugar, irmãos, a majestosa voz de Deus nos convida à adoração, diz respeito aos versos 1 e 2. Vejam, meus irmãos, que o texto começa dizendo no versículo 1, tributai ao Senhor, filhos de Deus. E essa expressão é repetida não só no versículo de número 1, mas se você prestar atenção, no versículo de número 2, ele continua, tributai ao Senhor. É como que dizendo, vocês devem ao Senhor algo.
O Senhor não precisa de nada, mas a criação do Senhor, de alguma maneira, deve ao Senhor e tem que entregar ao Senhor uma coisa que lhe é devida. A pergunta é, quem é que deve entregar aqui? O texto diz que quem deve tributar ao Senhor são os filhos de Deus. Eu e você. Porém, mais do que isso, irmãos, essa expressão filhos de Deus também aponta para os anjos. E na maioria das vezes ela aponta para o fato de que Deus está entronizado nos céus e aqueles que assistem na sua presença deveriam tributá-lo e o fazem por toda a eternidade para a glória dele. E é incrível como o Salmo 29, nesses versículos iniciais, se juntam Isaías capítulo 6. Porque duas palavras se repetem o tempo todo nesse Salmo, glória e o conceito de santidade. Notem que esses anjos adoram a Deus, verso 2, na beleza da santidade. E Isaías 6 diz que quando o profeta contempla, ele viu a glória do Senhor enchendo o templo. E a glória do Senhor remete imediatamente aos serafins, cantando e entoando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. De forma que a glória e a santidade do Senhor se juntam para mostrar a majestade do Senhor, para mostrar a grandeza do Senhor. Então Davi conclama o povo de Deus e os anjos a glorificarem e a bendizerem o Senhor pela sua grandiosa força, pela sua grandiosa majestade, pela sua glória. O verso 1 ele diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isto é, reconhecer a grandeza desse Deus e reconhecer o que o nome dele representa. Reconhecer que de forma majestosa o Senhor se manifesta ao seu povo. E é interessante porque nós vemos a glória do Senhor sendo manifestada em Israel. Num monte também, lá no Monte Sinai, se apresentando a Moisés. E o seu rosto sendo luminoso por dias, e ele diz agora, precisamos nos lembrar da glória do Senhor, dessa glória que ele possui, que ele deve ser glorificado por nós. Então ele prossegue no verso 2, adorai o Senhor na beleza da santidade. Mas a grande pergunta é, irmãos, como podemos fazer isso? Veja que é exatamente esse o desespero de Isaías, capítulo 6. Quando ele viu o Senhor sentado no seu trono, quando ele viu as abas das vestes espalhadas pelo templo, quando ele viu a santidade do Senhor anunciada por serafins, ele diz, ai de mim, eu sou um pecador. É contemplando a santidade de Deus que nós vemos a impossibilidade de nos aproximarmos dele. Como adorar um Deus que é santo e habita no santo dos santos, sendo nós pecadores e falhos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus que era para nós inacessível, pela graça, torna-se acessível. João diz que Cristo é a manifestação dessa glória, que Ele é o caminho para nos trazer de volta à presença de Deus. A glória do Senhor se manifestou a nós e nós vimos a glória do Filho unigênito de Deus. Nós vimos em Jesus Cristo a possibilidade de nos aproximarmos e adorarmos ao Senhor, na beleza da sua santidade, lugar em que nem mesmo os anjos ousam adentrar, mas agora temos ousadia, nos diz o autor aos Hebreus, de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vimos a glória de Deus em Jesus. Nós podemos adorar o Senhor. Nós podemos adentrar em sua presença. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Santidade do Senhor agora não mais nos assusta, irmãos, mas nos encanta. A sua voz majestosa nos convida à adoração. Mas em segundo lugar, irmãos, a majestosa voz de Deus nos proclama o seu poder, versos de 3 a 9. No versículo 3 agora, ele começa a descrever passo a passo essa enorme tempestade. Ele diz no verso 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ele está no monte e de repente ele vê a tempestade se formando. E ele diz, eu já escuto a voz do Senhor lá no mar. Daqui eu já escuto o Senhor trovejando. Só que quando nós pensamos em trovejar, a pergunta é, por que trovão é como uma expressão da voz de Deus?
Primeiramente, alguns pensam é porque vem do céu. E porque vem do céu, seria a manifestação do Senhor se apresentando ao seu povo. Mas também, meus irmãos, o fato de que foi assim que o Senhor se manifestou para entregar a lei. Foi assim que o Senhor se apresentou no Monte Sinai, por trovões e raios, e a voz do Senhor era tão assustadora que quando eles ouviram a voz de Deus trovejando do monte, eles se desesperaram diante da grandeza da voz do Senhor. E de repente Davi olha para aquele barulho que se forma no mar e diz: eu contemplo desde agora um pouco como um vislumbre do que foi a voz de Deus se apresentando lá naquele monte. Mas o Salmo, meus irmãos, no versículo 3, ele aponta para um texto muito mais do que o Monte Sinai, ele aponta muito mais antigo do que o Monte Sinai, ele aponta para Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E que de repente um estrondo enorme se forma dizendo: haja luz, e houve luz. E de repente se ouve um estrondo dizendo: se forme terra, se separem as águas. E o texto nos aponta para o fato de que o Senhor, pela sua voz, manifesta todo o seu poder. Nós crentes não precisamos de ações físicas de Deus. A sua voz é tão poderosa que criou todas as coisas. Nós cremos e nos rendemos diante do poder da voz de Deus. A voz do Senhor agora se manifesta sobre as águas. E ele diz: troveja o Deus da glória. A sua voz forte agora começa a produzir mudança na terra. Não só construindo, lá no capítulo 1 de Gênesis, mas agora modificando e a subjugando. Ele diz: trovejo, Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. E por 7 vezes ele vai repetir essa expressão: a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. E ele descrevendo isso, ele diz: a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor manifesta a sua glória. Ouvindo trovões, Davi escuta a majestade do Senhor modificando o mundo. De que maneira ele faz isso? Diz o verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. A tempestade agora já avançou do mar. E quando ele olha para a tempestade do mar, ele lembra de Gênesis 1. Ele lembra de Êxodo, do Senhor falando no Monte Sinai, mas à medida que ela vai entrando, ela começa a manifestar realmente o seu poder. Ela começa a manifestar que ela não é somente uma voz do passado, mas que ela é uma voz presente e que ela ainda produz mudanças. E o texto diz que a tempestade, passando um pouco à sua esquerda, ela começa a adentrar a região do Líbano, numa região que era conhecida por grandes cedros. E olha o estrago que o Senhor vai fazendo na medida que ele se encaminha para o Monte Hermon. Ele vai quebrando cedros em seu caminho. Ao que tudo indica, o que Davi está vendo não é só o abalo de um trovão, porque você vai ver que no versículo 6 é o barulho que o trovão faz. Mas agora ele coloca que os raios que esse trovão produz, ele está destruindo árvores no seu caminho, grandes cedros. Uma árvore tão dura e tão resistente, a ponto que muitas vezes na Bíblia ela é comparada a grandes reinos, nações poderosas. São comparadas a cedros. E cedro não é nada na presença da voz do Senhor. Quando manda os seus raios, a voz do Senhor quebra cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. E o barulho que o trovão faz estremece tudo ao redor. A voz do Senhor faz com que esse monte comece a saltar. O texto diz no verso 6, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. E o Senhor está apenas falando. Ele diz: eu preciso reconhecer. A voz do Senhor causa um estrago enorme por onde passa. O versículo 7 diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Nessa tempestade de raios, meus irmãos, agora ele vê o Senhor produzindo fogo no caminho por onde ele passa. O Senhor produzindo uma mudança tão grande que até chega no deserto. O versículo 8 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Desde o mar até o deserto, o Senhor vai por toda a região de Israel, mostrando o seu poder, de forma que não só as árvores sentiram, não só os montes se abalaram,
mas também os animais entram em desespero. Veja o versículo 9. A voz do Senhor faz da cria as corças. A expressão aqui, irmãos, é que esses animais ficam tão assustados com o barulho e com o chão tremendo que elas antecipam o parto. Esses animais começam a parir porque o Senhor está limpando as florestas, o Senhor desnuda os bosques. É uma tempestade tão forte que, à medida que ela vai andando, havia uma floresta e de repente se torna uma campina. E ele faz mudança em toda a região, só com a voz dele. É por isso que agora ele retoma os anjos, a criação lá do versículo 1, dizendo: filhos de Deus adorem, adorem na beleza da santidade. Ele diz agora: e no seu templo tudo diz glória. Esse clímax, meus irmãos, da voz do Senhor produzindo tudo. Ele diz, tudo tem que dizer glória, tudo tem que proclamar a glória. É interessante porque Jó viu exatamente isso no capítulo 38. Ele diz, ele olha para a criação e verá a glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. De repente, essa manifestação da glória do Senhor, ela nos apresenta agora o fato de que o Senhor ainda controla todas as coisas e de que a voz do Senhor ainda pode produzir mudanças e que a voz do Senhor deve ser temida na mesma proporção que foi em Gênesis capítulo 1. A voz do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Logos, ele é a palavra do Senhor, ele é igualmente poderoso em todos os sentidos. Nós vemos a voz do Senhor Jesus Cristo sobre as águas, caminhando sobre ela como quem caminha em terra seca. Nós vemos a voz do Senhor dizendo ao mar, fica quieto, e o mar se acalmando. Nós vemos a voz do Senhor dizendo a uma criança, Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. E na mesma hora a criança se levantou e começou a andar. Nós vemos a voz do Senhor dizendo a um homem morto há 4 dias numa caverna, Lázaro, sai para fora, e ele ressuscitou dentre os mortos. A voz do Senhor ainda é poderosa em Jesus Cristo, mas a voz do Senhor é igualmente poderosa por meio da sua palavra. A voz do Senhor continua transformando corações de pedra em corações de carne. A voz do Senhor continua transformando homens mortos em seus delitos e pecados, em homens vivos que adoram a Deus. A voz do Senhor continua falando hoje, filho meu, dá-me o teu coração, e se você entregar a sua vida a Ele, você terá a vida eterna. A voz do Senhor ainda está sobre nós, e essa voz ainda produz mudanças na minha e na sua vida. A voz do Senhor está em Cristo e na sua palavra. A majestosa voz de Deus nos proclama o seu poder. Mas em terceiro lugar, irmãos, a majestosa voz de Deus nos revela a sua soberania. Versos 10 e 11. Note comigo que essa tempestade não veio só com raios e trovões. Isso já foi um grande estrago. Nós já vimos árvores sendo despedaçadas pelos raios. Nós já vimos um monte inteiro se abalando e se tremendo por causa do trovão. Nós já vimos uma floresta inteira sendo exterminada pelo fogo. E agora ele diz que ao ver os rios aumentando a quantidade de águas, ao ver os riachos jogando águas, ele se lembra de um outro evento também de Gênesis. Então ele diz no verso 10, o Senhor preside aos dilúvios. A palavra dilúvio só vai aparecer em Gênesis capítulo 6. E ali não era uma mera tempestade. Ele viu rios caindo aqui e ele se lembra de que o Senhor presidiu no passado um evento de chuva tão grandioso que inundou o planeta inteiro e ceifou a humanidade praticamente toda, se não fosse por alguns que ele mesmo quis salvar. Ele simplesmente se lembra do tamanho dessa tempestade e diz, o Senhor governa poderosamente a natureza, como governa poderosamente os dilúvios, por isso ele executa a sua justiça de forma poderosa. E que a tempestade e as muitas águas deveriam nos lembrar de que o Senhor já destruiu o mundo, o Senhor já julgou uma vez. Então ele diz no verso 10, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ele está dizendo que o Senhor que julgou no passado
julgará no futuro também. Ele nos lembra, meus irmãos, que o Senhor se apresenta poderoso diante de nós, para que nós o temamos em seu juízo. Ele julgará o mundo. E os Salmos diz: julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E agora nós ficamos desesperados porque não se trata apenas de uma tempestade passando ao seu lado, ele está vendo o Senhor apontando a tempestade para os homens. Ele julgou uma vez e o texto diz: ele não perdeu a capacidade de presidir os dilúvios. O que faz com que Deus não destrua tudo com água de novo? Se o mundo está tão perdido por causa do pecado, o que faz com que ele não destrua tudo de novo? É por causa do versículo 11. O versículo 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Por que o Senhor não destrói, irmãos? É porque aqui, no final desse salmo, depois de uma grandiosa chuva, tempestade, depois de rios se enchendo no versículo 10, o versículo 11 aparece como um arco-íris sobre nós. Em Gênesis diz que após o dilúvio, o Senhor mostrou a Noé um arco-íris. E o que nos leva a ter expectativa de que o Senhor não destruiu a todos e não fará novamente, é que ele disse: nunca mais destruirei a terra com água. Toda vez que chover e aparecer um arco no céu, é para você se lembrar que a minha graça se manifesta entre vocês. Essa é a minha promessa. E agora ele chega diante do povo de Deus e diz: que coisa boa, o povo de Deus tem uma promessa magnífica. Porque enquanto a graça de Deus estiver sobre o seu povo, a tempestade da punição que o Senhor deu não cairá sobre o seu povo. E esta voz poderosa que destrói tudo que está à sua frente não ameaça mais o povo de Deus. Ao invés de ser algo extremamente assustador, ouviremos da boca desse Deus que troveja: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele diz no verso 11, o Senhor dá força ao seu povo. A voz do Senhor agora não é mais assustadora, mas a voz do Senhor agora é a maneira de ele dizer: eu continuo reinando. Confie em mim, pois as tempestades sempre têm começo, meio e fim, e eu, o Senhor, continuo no controle, e porque eu tenho um controle, o povo de Deus busca forças em mim. Se o Senhor ainda tem poder para produzir tanta força, se o Senhor ainda preside a dilúvios e nos preserva por causa da sua graça, o povo de Deus olha para a voz dele trovejando e consegue se encantar ao invés de se assustar. O povo de Deus encontra força onde os ímpios encontram pavor. O povo de Deus encontra ânimo onde o mundo inteiro encontrará desespero. Ouvir a voz do Senhor como trombetas no último dia será para os crentes o maior de todos os alívios, enquanto para os ímpios será o pior de todos os pesadelos. A voz do Senhor agora dá força ao seu povo. E veja como ele termina no versículo 11, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Interessante, irmãos, porque esse salmo começa com os anjos dando glória a Deus nas maiores alturas, e ele termina com paz entre os homens, a quem ele quer bem. Isso nos lembra exatamente do nascimento do príncipe da paz. Aquele que veio até nós e se fez pecado em nosso lugar e fez a paz com Deus por meio do seu sangue. De modo que, justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas agora temos paz com o Senhor e a voz do Senhor não mais nos assusta, mas a voz do Senhor nos encanta e nos leva a adorar junto com Ele. Relâmpagos e trovões lá em Apocalipse não mais nos assustam, eles agora nos confortam, nos animam e nos alegram, porque nós iremos contemplar o Senhor Jesus Cristo e nós o veremos face a face, nós adoraremos na beleza da sua santidade, nós o veremos assentado em seu trono de glória, governando o universo. A majestosa voz do Senhor, irmãos, nos convida à adoração,
nos proclama o seu poder e nos revela a sua soberania. Feche teus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus Santíssimo. Obrigado porque o Senhor se manifesta de maneira tão poderosa, Deus, tão majestosa. A tua voz majestosa, Senhor, que entra de maneira tão doce e suave em nossos corações e muda e estremece as nossas bases e muda a nossa vida. A tua voz, Senhor, que tem todo o poder. A tua voz, ó Deus, que revela a tua glória, que nos convida à adoração, que proclama o seu poder e que revela que há um Deus poderoso que controla todas as coisas, que rege o universo. O Senhor tem um controle das tempestades em suas mãos. O Senhor tem um controle das nossas vidas em suas mãos. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Deus. Nós depositamos a nossa esperança em Ti, ó Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós Te oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus Cristo. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito repousem sobre vós, meus irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém.